Então, gente, boa noite, gravando a aula de hoje, Pague Meio Ambiente, dia 12 de agosto, tá? Então, o combinado, né, nossas 3 avaliações serão o seminário dos artigos, que vão ser aí no dia 2 e no dia 9 de setembro, tá? E os testes online, que a gente fez, como a gente fez no AVA semana passada, bimestre passado, no dia 16 e no dia 23, tá? Então, o mês de setembro vai ser um mês dedicado às avaliações, tá? Então, por favor, separem aí os grupos, quem vai fazer com quem, tá? E os artigos, e me passem esses nomes aí, para, né, não terem o mesmo grupo fazendo, grupos diferentes fazendo o mesmo artigo, tá? Então, eu preciso dessa passagem aí, desses nomes, tá? De quem vai fazer, que grupo vai fazer qual artigo, tá beleza? Essa listagem está lá no AVA e também está no e-mail de vocês, tá? Se alguém não recebeu, me avise que eu mando, tá? E uma outra avaliação, que é uma avaliação para complementar aí alguma coisa de nota, é o Google Forms que a professora Célia passou para vocês, tá? Eu também vou receber aquela planilha da Célia e eu e a Célia resolvemos compartilhar essa avaliação, tá? Então, essa avaliação das palestras de semana passada da Semana da Saúde será um ponto complementar para quem precisar, tá? Então, não deixem de fazer aquele Google Forms, tá? Porque pode ser um ponto aí que pode salvar a vida de vocês, na verdade, tá bom? Então, o seminário, né, vai valer 2, e o teste 1 vai valer 1 e o teste 2 vai valer 2, tá? Então, como vocês sabem, os 5 pontos. Não consegui fazer isso, Marcela. Infelizmente, o Rocha disse que queria trabalhar outros artigos, e a professora Célia disse que talvez usaria os artigos, tá? Os meus artigos, tá? A Célia talvez enfoque, talvez vocês não vão precisar ler outros artigos para a Célia vai usar alguns dos meus artigos, tá? Mas acabou não dando certo essa união aí, porque tínhamos programações diferentes, tá? Eu não consegui fazer a mesma programação do Alexandre Rocha, tá? Meus artigos têm um enfoque mais ambiental e acabou ficando um pouco confuso esse combinado, tá? Mas eu já estou passando de uma vez para vocês irem se programando, tá? O seminário e os 2 testes, tá bom? E pensem aí na atividade prática, depois eu mando escrito direitinho o que precisa levar e vocês passem isso para o grupo, tá? Então agora, tá? Eu vou começar o assunto, né? Os 2 assuntos que a gente vai tratar esse bimestre é sobre paisagem e sobre saúde ambiental, tá? Então, esse terceiro bimestre sempre foi um terceiro bimestre muito corrido, tá? A gente tem aí 6 aulas, na verdade 5 agora, né? Então, eu gosto de fazer essa passagem do que faremos nesse bimestre, né? Para não ter dúvidas. E estou aí à disposição para perguntas, sugestões e outras coisas mais, tá? Agora eu vou projetar aqui o assunto de hoje, tá? Para a gente começar a conversar direitinho sobre o nosso assunto hoje, que é sobre paisagem, tá? Todo mundo tá vendo? Sim? Então vamos lá, gente. Um dos assuntos, né, desse segundo bimestre é um assunto que particularmente eu gosto muito de paisagem, de falar de paisagem, e acho que é um assunto extremamente importante para o biólogo, tá? Principalmente para quem aí, né, quer seguir carreira de meio ambiente ou carreira, seja de professor, de meio ambiente e também de saúde, né? Quando a gente pensa em paisagem, às vezes a gente pensa assim, mas esse trem eu vi lá no ensino médio, na aula de geografia, o que a professora está falando isso na biologia, né? 2 disciplinas que são muito irmãs aí, por mais que não pareçam muito, é a geografia e a biologia, né?
Na verdade, a geografia estuda onde a biologia mora, né? Sempre brinquei isso com meus amigos geógrafos. E entender a paisagem, né, para um profissional de ciências naturais e de ciências da saúde, né, como também da questão da saúde, que a gente tem essa formação como biólogo, é uma coisa muito importante, né? A gente entender como que aquela paisagem ela se comporta, como aquela paisagem ela é transformada, ela é manejada, né? Desde que o homem existe no planeta Terra, né? Aí nos nossos registros arqueológicos, o homem sempre modificou essa paisagem de alguma forma, né? Então, o fogo, né, foi um grande invento aí dos seres humanos que causa muitas mudanças na paisagem, que causou e causa muitas mudanças na paisagem. A questão do desenvolvimento da agricultura, da caça, da pesca, né, o ato de comer, o ato de morar, o ato de caçar, são atos que modificam a paisagem, né? E nós, como profissionais aí de ciências naturais e de ciências da saúde, entender a paisagem faz a gente entender muita coisa, né? Aí sobre como é que aquele local que a gente está indo ver, ou aquilo que a gente está vendo, foi modificado e é manejado até hoje, né? Quando a gente olha essa foto que eu coloquei para começo da aula, né? Uma coisa que eu observo, tá? São umas montanhas, né? Umas montanhas relativamente baixas, né? Na geografia aqui do Vale do Paraíba, a gente chama isso de morros de meia laranja, né? Como se fosse uma metade de uma laranja cortada, né? Tem aquele morrinho leve, aquele morrinho ondulado, né? Aquela ondulação. Esse morro é bem alto, por sinal, tá, gente? Eu subi isso aí, não é muito baixo, não é muito gostoso de subir naturalmente, não. E eu vejo, né, que eu tenho aqui uns fragmentos de mata, né, uns fragmentos de mata aqui nessa base, mais um fragmento de mata aqui, aqui eu tenho um fragmento de mata, mas eu tenho uns pedaços de campo, né, uns pedaços aí sem vegetação alguma, e vejo esses morros aqui, né, se juntando aí e formando aqui uma grota, né, e provavelmente aqui eu tenho um curso d'água. Então, quando a gente olha essa paisagem ela não foi formar, ela não está desse jeito naturalmente, né? Essa área de campo, esses fragmentos, eles não foram surgindo naturalmente, né? Houve um manejo aí, né? Isso era uma área de campo total de pastoreio há muitos anos atrás, e por abandono desse pasto, já há algum tempo, a vegetação começou a regenerar, né? Provavelmente deveria ter algum fragmento bem no topo desse morro aí, porque é bem alto, né? E os pássaros, aves, mamíferos, todos os animais que convivem ali e que dispersam sementes, né? E o vento começaram a recolonizar, né? A colonizar novamente esse espaço, tá? Isso é na estrada ali da Morada da Colina, tá? Que vai sair lá em Arapeí, tá? A parte ali, essa propriedade em si, ela chama Capelinha do Cedro, favelinha, eu tô com favela na cabeça hoje. A fazenda, né? Capelinha do Cedro, tá? Fica mais ou menos, eu acho que uns 5, 8 quilômetros ali da faculdade. Tá? Então é bem assim a zona rural de Resende para o lado da Serra do Mar, né? Que foi um lado que foi muito manejado para a plantação de café, para a criação bovina, e a gente tem muito pasto sujo, abandonado, mas também pasto que está sendo usado, como é esse pasto aí da onde eu estou tirando foto, que tem um capim bem alto plantado justamente para alimentar gado de corte, tá? Quando eu olho essa paisagem maravilhosa, né, que saudade da cachoeira, né, essa pandemia tá assim, saudade de vários lugares, mas saudade da cachoeira. O que eu vejo aqui, né? Eu vejo um rio no meio de dois fragmentos, do meio da floresta, né? E quando eu olho essa paisagem, eu posso interpretar várias coisas, né? Que esse rio sobe, que esse rio desce, que só os animais que conseguem pular de uma copa para outra conseguem atravessar, os animais que são totalmente terrestres e não nadam, ou eles moram no lado A ou no lado B do rio, né? E eu tenho uma mudança aí quando chove, quando está seco,
se acontecer algum problema e essa água ficar poluída ou ficar barrenta, vai alterar uma série de coisas na paisagem, né? Então, quando a gente olha essas duas fotos, né, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que, geograficamente, a gente chama de paisagem, né? E a paisagem é algo que a gente pode entender, né, como o que eu consigo enxergar, o que eu consigo enxergar, né? Então, uma foto, né, uma foto é uma paisagem, né? Quando eu olho um quadro desse, eu estou vendo uma paisagem, tá? E, muitas vezes, em cima disso, que nós, humanos, vamos interpretar o que tem ali, né? O que eu consigo ver. Então, esse bimestre, a gente vai estudar justamente isso, né? A estrutura, os distúrbios e a dinâmica da paisagem, tá? Quando a aula acabar, amanhã, hoje eu não prometo, mas amanhã, eu vou postar isso lá no AVA e vou mandar isso no e-mail de vocês, tá? Como eu sempre faço essas notas de aula. Então, os conceitos de paisagem, né? A paisagem, ela tem conceitos que vêm de diferentes áreas, né? A geografia é uma das ciências que usa muito esse conceito de paisagem, né? A ecologia da paisagem é uma ciência um pouco mais recente dentro da biologia, que estuda a questão da ecologia dentro da paisagem, né? A ecologia da paisagem é uma ciência dentro da biologia muito interessante, tá? E que tem aí, baseada em duas escolas, uma escola holandesa-alemã e uma escola americana, tá? E é muito interessante as inferências que o pessoal que trabalha com a ecologia da paisagem faz, tá? E essas diferentes interpretações da paisagem, tá? A paisagem, ela pode ser considerada um conceito humano, tá? Que é o que os meus olhos enxergam, né? E o que eu tenho de observação ali, o que o meu olho consegue observar, tá? E ela é heterogênea, né? A paisagem, ela não é uma coisa homogênea. Quando eu falo que eu estou observando uma paisagem, que eu estou estudando uma paisagem, eu estou estudando algo heterogêneo, né? Eu não estou estudando um pano branco, né? Eu estou estudando tudo que está envolvido ali naquele relance, naquela foto que eu bato com o meu olho, tá? E a gente pode entender a paisagem como um mosaico, né? No qual ali eu tenho uma mistura de ecossistemas. Então, eu tenho um ecossistema aquático, eu tenho um ecossistema terrestre, eu tenho a questão do solo, e formas de uso da terra se repetem no espaço. Então, quando eu olho aquela foto lá da pastagem, né, da pastagem com fragmento, eu vejo que eu tenho variadas formas de uso da terra ali, eu tenho a pastagem e tenho os fragmentos florestais. Eu tenho uma mistura de ecossistemas, então eu tenho o alto da montanha de um jeito, eu tenho o meio da montanha de um jeito, eu tenho aquela grota de outro jeito, né? Então eu olho aquela foto e eu vejo um mosaico. Eu consigo ali delimitar áreas, né? Então, delimitar o que é pastagem, delimitar o que é floresta, delimitar o que é água, né? Então, isso é uma paisagem, esse mosaico que eu tenho ali, formas de uso da terra, ecossistemas, vegetação, animais, tudo que faz parte daquela colcha de retalho. A gente pode entender o conceito de paisagem como uma colcha de retalho, uma colcha de retalho cigana, né? Por muito tempo, colcha de retalho era chamado coisa de cigano, que é uma coisa não tão legal, né? Assim, é um pouco preconceituoso isso. Mas é uma colcha de retalho, tá? É uma colcha de retalho que eu tenho ali, retalho colorido, retalho escuro, retalho estampado, de florzinha, de folhinha, de bichinho, e tudo ali conversa, tudo tá costurado ali, né, pela linha, e cobre a minha cama, tá? E por que que a paisagem, né, esse conceito aí, a paisagem é uma coisa heterogênea, né? Mas, professora, a senhora mostrou aquela primeira foto ali, né? Primeira foto lá do slide, que tá lá o campo. Mas aquilo tudo ali não é Mata Atlântica, aquilo tudo ali não é pastagem. Pode parecer num primeiro momento, gente. Só que a paisagem, ela é algo heterogêneo. E ela é algo heterogêneo por quê? Porque o meu substrato, o solo, ele não é igual em todos os lugares, né? Eu posso, às vezes, ter um terreno, gente, de 1.000 metros quadrados, por exemplo, que
num lugar eu vou ter solo vermelho, no outro lugar eu vou ter solo branco, no outro lugar eu vou ter um solo roxo, tá? Eu tinha que ter baixado uma foto para mostrar para vocês sobre isso, mas eu esqueci, mas eu vou baixar ainda para mostrar. Uma vez eu observei, né, numa avenida, que o pessoal estava fazendo um canteiro central, e essa avenida tinha tipo 1 quilômetro de 1 quilômetro de comprimento, assim, era 1 quilômetro de comprimento. E os solos eram completamente diferentes ao longo desse substrato. Era, assim, muito louco o negócio, sabe? Era muito louco, sabe? Assim, você tinha solo branco no primeiro 10 metros, aí a 20 metros já tinha um solo vermelho, lá na frente já tinha um solo preto, no outro solo tinha amarelo, e isso era uma via de 1 quilômetro, né? Então, um espaço relativamente pequeno. A paisagem também é heterogênea por causa de distúrbios naturais, né? Então, pegou fogo naturalmente num lugar, rolou uma pedra, tem uma série de eventos que possam causar distúrbios naturais e principalmente também pela atividade humana, né? Quando eu olho aquele pasto, aquela paisagem lá da primeira foto, ou mesmo essa paisagem aqui, que eu não sei se todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo? Sim? Eu vejo diferenças aqui, né? Aqui eu vou colocar maior para todo mundo poder ver. Tá todo mundo vendo direitinho, gente, essa foto? Alguém reconhece essa pedra? Essa é lá. Lá no fundo, alguém reconhece esse lugar aqui? Aqui, gente, alguém reconhece? Espera aí que eu tenho que colocar isso aqui sem preenchimento. Pedra selada, professor? Sim, a pedra selada, né? Só que a pedra selada de uma visão diferente, não é lá da estrada de Mauá, isso aqui é lá na estrada do Rio Preto, tá? Que a gente vê a pedra selada de costas, vamos colocar assim, se a gente pensar que não está na direção de Mauá. Quando eu olho essa foto aqui, eu vejo uma paisagem eu vejo uma paisagem heterogênea ou homogênea, gente? Por mais que eu esteja na Mantiqueira, na Mata Atlântica. Heterogêneo. Heterogênea, né? Eu tenho ali um bosque de araucária, mas aqui é onde eu estou tirando a foto tem uns capins, eu tenho umas áreas de campo. E essa transformação da paisagem aqui, será que foi uma coisa natural ou artificial? Ou os dois? O que vocês acham? Acho que mais artificial, né, professor? Sim, Pedrinho, sim, sim. Se a gente pensar que aquela área ali, né, a área da Pedra Selada, ela né, toda aquela região de Mauá ali, a gente já teve a questão dos índios, né, depois a questão do colonizador, né, então a gente tem modificações ali, né. Eu não sei se alguém já parou para observar, mas quando subir em algum momento, andar para aqueles lados lá, observem que as araucárias, elas fazem como se fossem uns muros em alguns lugares, né. Eu tenho uns bosques lineares, assim, que dividem um pasto do outro, uma propriedade do outro, né? Com certeza essas araucárias, elas foram muito manejadas para estarem desse jeito que elas estão, né? Como delimitando áreas, né? Lógico que antes da ocupação humana ali, né, eu tive distúrbios naturais, né, com a questão do movimento das placas tectônicas aí que foram espalhando as pedras ali pelos lugares, né, a pedra selada ficou mais alta, o resto ficou mais baixo, mas hoje essa paisagem que eu enxergo, ela tem principalmente distúrbios artificiais, né, alguém foi lá e mexeu nisso tudo aí que a gente vê. Então deixa eu voltar a foto aqui pro lugar. Beleza? Sim? E quando a gente fala da paisagem, né, a gente precisa ter bem em mente, gente, três conceitos, né, que são muito usados quando a gente fala de paisagem, que são as manchas, os corredores e a matriz, tá? São três conceitos que, às vezes, os alunos ficam um pouco, assim, perdidos, mas a gente precisa ter isso aqui muito
em mente, tá? O que é mancha, o que é corredor, o que é matriz, tá? Às vezes, quando a gente olha uma paisagem, a gente vai pensar e vai falar assim, mas, pô, professora, eu não sei distinguir o que é matriz e o que é mancha, né? Mas é com esse treino do olhar, né, e sabendo também a história daquele lugar, a gente vai conseguir identificar o que é mancha, o que é corredor, o que é matriz. Mas principalmente o que é mancha, o que é matriz, tá? O que são manchas, né? São aquelas áreas que a gente identifica facilmente, que contrastam com as áreas vizinhas, com as áreas adjacentes, tá? A mancha, a gente pode entender também como um fragmento, tá? Então, quando eu volto nessa foto aqui, eu posso considerar, por exemplo, que quem é a mancha aqui? Esse bosque de araucária, tá? Esse bosque de araucária aqui, ó. Opa, acho que eu coloquei o trem errado para brincar aqui. Opa. Não quero você assim, eu quero isso aqui. Isso. Esse bosque de araucária aqui, ó. Deixa eu colocar esse trem numa cor mais espessura. Isso. Isso aqui eu posso considerar como uma mancha, né? Eu tenho esse fragmento aqui, que é o bode de araucária, mais essas outras, a mata, tá? Dentro disso tudo aqui que eu considero uma matriz. Então, o que eu tenho de matriz hoje lá no Rio Preto, em volta da Pedra Selada? Eu tenho uma matriz de campo, uma matriz de pasto. E dentro dessa matriz de pasto, eu tenho manchas de floresta, tá? Esses dois conceitos deram para entender a diferença do que é mancha do que é matriz, gente? Sim? Sim. Tá. E o corredor, eu poderia considerar aqui nessa minha foto, gente, essas araucárias que formam esses corredorzinhos, que eu observo bem quando eu vou lá para Mauá, uns corredores estranhos, né? Tom não está aqui hoje para a gente brincar com ele, para ele lembrar dos corredores, tá? Esses corredores são manchas de vegetação que vão conectar uma mancha na outra, tá? Então, quando a gente fala de mancha, são essas áreas que eu consigo identificar facilmente. O corredor é a mancha que vai conectar é um corredor mesmo, como se fosse um corredor de casa, né? Que vai conectar uma mancha a outra, e a matriz é esse plano de fundo, tá? Essa matriz, na maioria dos lugares, a gente consegue enxergar ela como uma matriz de pasto, por exemplo, tá? E também, dentro da ecologia da paisagem, a gente coloca que essa matriz é o dominante, o plano de fundo dominante, tá? Então, pensa naquela colcha de retalho, que eu tenho vários retalhinhos vermelhos e alguns floridos, tá? Então, eu posso pensar que a matriz são aqueles paninhos vermelhos e as minhas manchas são os panos que são coloridos, tá? Então, a matriz é o que é dominante, a mancha é o que distingue ali, né? O que eu consigo distinguir ali, que é diferente daquela matriz, e o corredor é o que conecta uma mancha à outra, tá? Então, quando a gente olha uma paisagem, né, como essa aqui, que é lá em Bocaina de Minas, em homenagem a Josi e a Camila, né? Desse lugar bem alto que eu já subi uma vez na minha vida, que tem aí 1.800 metros mais ou menos de altitude. Quando eu olho para essa paisagem, eu, humano, né, eu consigo enxergar ali os pastos, eu consigo enxergar os fragmentos de floresta, as casinhas, a pedra selada lá no fundo, que eu nem lembro onde é a pedra selada aqui, mas eu acho que é aqui, onde está aqui, tá? E enxergo esse monte de coisa. Quando eu trago essa observação da paisagem para outros níveis, que não meu humano, né, com o meu olho de águia aí, eu penso em pequenos animais, né? Vamos pensar, os exemplos que estão aí são de pequenos animais, né? Para o inseto que mora nessa árvore aí no meio do pasto, que está marcada de amarelinha, que será que ele enxerga, gente? Né? Ele enxerga que
essa parte descampada, provavelmente, e ele enxerga essa árvore dele aqui como moradia, né? Quando eu penso numa preá, aí, que é um pequeno roedor, que mora aqui nesse grande fragmento, né, nesse fragmentozão que eu tenho aqui, ela tem essa visão da paisagem, né, dessa área florestada, ela vê, talvez, essa parte limpa que ela não acessa, né, porque ela vai ficar muito exposta nessa paisagem, né. A onça, que já é um predador, né, topo de cadeia aí, vai enxergar todo esse pedaço, né, como uma comida, né, reprodução e vários nichos a serem explorados, né, e um carcará, que é uma ave de rapina, um animal que voa, que tem uma locomoção muito mais rápida do que todos esses outros animais aí que a gente colocou de exemplo, né? Ele vai enxergar toda essa paisagem e todas essas oportunidades da paisagem, né? Então, uma coisa também que a gente precisa ficar claro quando a gente fala de paisagem é que cada pessoa, né, cada pessoa ou cada ser, ele vai ter uma observação sobre a paisagem que está sendo observada, né? Eu até sempre brinco com uma história de um guru desses aí, que ele fala que tudo depende, né, do olhar do observador sobre o ser observado, né? Então, quando eu falo de paisagem, eu sempre falo isso, né, que depende do que nós, né, do que o ser que está sendo do ser que está sendo observado, né, do ser que está observando aquele outro ser, né? Então, depende aí do ser que está sendo observado, né? Então, o inseto ele vai enxergar aquela árvore como a casa dele, e a paisagem para ele é aquilo. A preá vai enxergar esse fragmento, a onça vai enxergar um fragmento muito maior e o carcará pode enxergar tudo, né? Esse carcará que mora, por exemplo, da onde eu estou tirando a foto, ele pode ter uma época do ano que ele olha para a paisagem, né? Olha para esse ambiente e fala: vou lá na Pedra Selada, né? Ele não sabe o nome da Pedra Selada, talvez, não sei, mas ele vai, vou lá naquela pedra. Vou passar um tempo lá procurando novas comidas, procurando reprodução, não sei, né? Então, tudo depende aí do olhar do observador sobre o ser ou sobre a paisagem observada, tá? E é importante, né, como eu tenho dito desde o começo da aula, da gente entender, né, o que a gente precisa observar, né, e quais são esses elementos que compõem essa paisagem, tá? E um processo, né, que acontece aí na paisagem e que forma a paisagem, né, o processo que vai formar essa paisagem, vai formar essa colcha de retalho, né, é o processo que a gente chama aí de fragmentação, né, que é um assunto importante, tá, gente? É importante ser estudado, importante ser discutido, tá? Quase todas as provas de concurso de biólogo, seja para órgão ambiental, seja para a polícia, ele é cobrado fragmentação, tá? Sempre tem uma pergunta que fala sobre fragmentação, sobre paisagem, sobre distúrbio de paisagem, sobre fragmentação e sobre sucessão, que são três coisas que estão intimamente ligadas, tá? A paisagem, a fragmentação e a sucessão, tá? Então, o que é essa fragmentação, né? Quando a gente pensa nesse conceito fragmentação puro no português, né, é esse conceito aí, um processo de separar um todo em partes. Então, eu estou fragmentando, né? Tipo, estou dividindo, né? Estou dividindo em partes ali, né? Até lá no computador, quando a gente manda fragmentar o disco, né? A gente está dividindo ali o processamento, né? O armazenamento de dados em partes. E o fragmento também pode ser, né, entendido como uma parte retirada do todo. Então, justamente esse processo de separar um todo em partes, né, e essa parte retirada do todo. Já na ecologia, né, esse processo, a fragmentação, já é um conceito trabalhado há muito tempo e discutido,
né, há muito tempo, desde o início, né, desde o começo das preocupações em relação principalmente à conservação da natureza, né, a fragmentação se tornou um assunto de problema ambiental, um assunto de discussão, né, porque se eu tenho um hábitat todo junto, né, e eu começo a dividir aquele hábitat em pequenos pedaços e aqueles pedaços começam a ficar isolados, eu começo a ter problemas de manutenção de população, de manutenção de biodiversidade, de troca genética e de uma série de outras coisas que a fragmentação traz, né? Então, a gente pode entender na ecologia, né, a fragmentação como um processo no qual um hábitat é dividido em manchas ou fragmentos mais ou menos isolados. Então, na fragmentação, essas manchas, né, que a gente viu lá, mancha, corredor e matriz, a professora falou, esses 3 conceitos são importantes, eu saber a diferença, mancha, matriz e corredor. Essas manchas, ou também chamadas de fragmentos, elas podem estar divididas, né? Elas estarão divididas e elas podem estar aí mais ou menos isoladas. Mais isoladas umas das outras ou menos isoladas umas das outras, tá? E a ciência, né, a ecologia da paisagem, a questão de restauração de área degradada, de fragmentação e de sucessão, essa parte da ecologia que estuda essas coisas, é uma área que tem se desenvolvido muito ao longo do tempo pela necessidade de se recuperar áreas, né, de se restaurar áreas. Então, entender de fragmentação, entender de sucessão, entender de alteração da paisagem é fundamental, é base para se discutir restauração e recuperação de áreas degradadas, principalmente, tá? É entender como é que essas manchas são formadas, como é que essas manchas se conectam, como é que elas funcionam uma com as outras, tá? E, como a gente viu lá naquele slide anterior, para cada espécie, o ambiente é um mosaico de hábitos, né? Então, o inseto vai enxergar aquele mosaico de um jeito, a preá vai enxergar de outro, a onça vai enxergar de outro, o carcará vai enxergar de outro, e eu, humano, vou enxergar de outro completamente diferente, né? Como diria Krishnamurti, né? Tudo depende de como é que o observador olha para o ser observado, né? E uma questão que é muito importante quando a gente discute restauração de área degradada, recuperação de área degradada, é o que é bom para um pode ser ruim para o outro. Então, se eu tenho uma paisagem, uma paisagem que eu tenho algumas espécies ali, para algumas espécies aquela fragmentação pode ser ok, do jeito que está. Para outras, aquela fragmentação pode ser péssima. E eu preciso entender, né? Aí entra a importância das outras áreas que a gente tem dentro da biologia, gente, de entender zoologia, de entender botânica, de entender ecologia, de entender comportamento, de entender sobre solo, sobre água, né? Toda essa coxa de retalho aí que o biólogo tem que costurar e saber, né? É para entender justamente isso. Estou recuperando aquela área para quem? Estou restaurando essa área para o quê? Porque eu posso fazer uma coisa que vai ser ótimo, por exemplo, para um macaco e vai ser péssimo para um inseto, tá? E essa, né, questão aí desses hábitos, né, a aptidão do indivíduo, né, é proporcional ao tempo que permanece em cada um dos hábitos. Então, tem uma coisa que é importante quando a gente fala aqui das manchas, da fragmentação, é que alguns animais, né, plantas a gente sabe que não, porque elas não se locomovem, né, elas não correm, não nadam, não voam, mas principalmente quando a gente pensa nos animais, gente, por exemplo, aquele inseto que a gente olha lá naquela paisagem que mora naquela árvore, ele pode ser um inseto que tem por exemplo, ele é um coleóptero que come madeira, tá? E para ele aquela árvore está ótima, né? Aquela mancha para ele está ótima, tem uma árvore, estou ótimo. E se eu pensar, por exemplo, numa abelha, né? Numa abelha, que também é um inseto. Só aquela árvore não supre as necessidades da colmeia que mora ali. Ela precisa que tenha outras coisas naquele hábito ali
que proporcione ela realizar outras funções, né? Então, ela precisa buscar mais néctar, ela precisa buscar mais pólen. Então, só aquela árvore florida um mês do ano não vai resolver a vida da colmeia. Então, ela precisa que tenham outros fragmentos, precisam ter outras árvores ali para ela buscar alimento ao longo do ano, tá? E alguns animais, por causa de processos de migração, né, migra para um lado, migra para o outro, vai para um lugar, vai para o outro, volta para o mesmo lugar. Esses fragmentos, eles precisam ser de um certo tamanho e ter certas características para suprir essas funções vitais. Então, ele precisa ser de um certo tamanho para o animal conseguir se alimentar, precisa de ser de um certo tamanho para esse animal se reproduzir. Eu preciso ter conexões aqui de um fragmento com o outro para que esse animal consiga se reproduzir. Às vezes o animal usa aquele fragmento apenas para fazer suas excretas, né? Ali é tipo o banheiro, tá? E cada indivíduo vai enxergar esses fragmentos, essas manchas, como uma oportunidade ou não para ele, né? E quando eu penso em restauração, em recuperação, em conservação de áreas, na verdade, gente, eu preciso pensar nessas aptidões. Por isso que a gente discute tanto, né, que eu preciso pensar para quem que eu estou fazendo essa restauração. Para quem que eu estou fazendo? Para quais indivíduos? Para quais espécies? Como é que é o comportamento desses indivíduos aqui? Muito se fala na criação de corredores ecológicos, né? Precisamos criar corredores ecológicos, né? Precisamos ligar um fragmento no outro. Precisamos melhorar a viabilidade genética dos animais. E quando a gente pensa em determinadas áreas e se pensa em corredores de ligar uma coisa a outra, é um outro estudo que a gente precisa fazer muito seriamente, e que até uma coisa que eu tenho discutido muito, que a gente precisa pensar o impacto da criação de corredores também, para determinadas espécies. Porque eu posso estar levando, por meio desses corredores, gente, doença de um fragmento para o outro. Eu posso estar levando problemas genéticos de uma população para outra. Então, quando a gente pensa na criação de corredores, eles são super importantes para a manutenção da viabilidade genética? São. Mas eu preciso pensar na saúde desses fragmentos que eu estou querendo ligar um com o outro. A saúde seja uma saúde bacteriana, virótica, fungo, né? Uma saúde, os animais estão com febre amarela, ou os animais estão com determinado fungo, ou os animais estão com uma determinada bactéria, ou um parasita, um protozoário. E também a questão genética ali, né? Não sei, às vezes os animais se tão intercruzaram, né? Se cruzaram, fizeram cruzamentos mútuos ali naquele lugar, que eles já estão nascendo sem dedo, sem pedaço de orelha, com alguma doença genética que não aparece no fenótipo, né? Então, isso é importante quando a gente pensa nessa tal criação de corredores, tá? Para quem que eu estou criando esses corredores, tá? Porque cada indivíduo vai ter justamente isso, né? Uma questão da realização da sua função vital e também essa questão de saúde, seja saúde infecto, né? Ou seja saúde genética. E a perda e a fragmentação de habitats, né? Eu tenho aí de hábitats. Na verdade, eu tenho problemas diretos e indiretos nisso, né? Quando eu tenho essa perda de hábitats ou fragmentação, né? E fragmentação, ou fragmentação. Problemas diretos e indiretos, né? Um problema direto é a distância dos fragmentos, né? O quanto esses fragmentos, não é o como não, é o quanto. O quanto esses fragmentos estão distantes um do outro. O fragmento A do B está 1 quilômetro. Aí eu penso, a preá consegue andar 1 quilômetro, a onça consegue andar 1 quilômetro. Mas será que aquele meu coleóptero consegue andar 1 quilômetro, chegar no outro fragmento e conseguir se regenerar, conseguir se reproduzir? Não sei. Será que a serpente consegue? Não sei. Preciso pensar eu como observador daquela paisagem para resolver aquele problema. Grau de isolamento está ligado muito à distância, tá? A distância, tá? E o grau de isolamento, ele está ligado não só à distância, mas a quanto tempo aquele fragmento está isolado do outro, tá? E
quanto eu não tenho uma passagem, um corredor, para levar informação de um fragmento para o outro, tá? Tamanho e forma do fragmento são duas coisas que afetam totalmente o funcionamento desse fragmento, tá? Uma coisa que se discute muito, gente, que um fragmento ele precisa ter uma forma mais redonda possível, tá? Justamente porque pontas como essa aqui, ó, tendem a sumir, tá? Então, pontas como essa imagem aqui que eu vejo do R, isso aqui costumam sumir com o tempo, tá? Então, se todos os estudos que se tem de ecologia da paisagem até hoje, fragmentos mais homogêneos de formato e tamanho costumam sobreviver melhor às intempéries da matriz, e fragmentos onde eu tenho pontas, né, rabinhos aí, como eu gosto muito de dizer, até mesmo aqui, tá? No caso, essa ponta do R aqui, eu posso perder isso aqui para a matriz, e no caso aqui desse fragmento que eu tenho a R, eu posso acabar tendo um isolamento aqui, né? Por exemplo, passo uma estrada e se torna um fragmento pequeno, e esse fragmento continua desse mesmo tamanho. Como aqui pode também passar uma estrada e dividir esse fragmento em vários. Então, o tamanho e a forma do fragmento são dois pontos muito importantes quando a gente estuda recuperação de área degradada. O tamanho desse fragmento, lógico que quanto maior, melhor, porque eu tenho mais, provavelmente eu posso ter mais nichos ali a serem ocupados e mais biodiversidade, e a forma, essa questão de ser o mais equalizado possível, né? De não ter tanta ponta, de ser mais homogêneo de forma, né? A qualidade do fragmento, né? Então, se eu tenho vegetação, se eu tenho água, se ele está protegido, como é que é essa matriz em volta, né? A matriz do fragmento é importante. Então, se eu tenho essa matriz de campo, se eu tenho essa matriz de água, quando a gente pensa numa ilha, por exemplo, quando a gente pensa numa ilha é um fragmento, né? E duas coisas que também são importantes aí, mais duas coisas, o efeito de borda. O que é esse efeito de borda? É todas as coisas que acontecem em volta desse fragmento, em volta dessa borda, tá? Em volta desse fragmento. Então, um incêndio, tá? É um efeito de borda. O incêndio, ele consegue pular para dentro do fragmento. Como é que essa borda tá, né? Então, a saúde dessa borda também é importante quando a gente pensa em recuperação e restauração e manutenção de hábitats, tá? Essa borda é como se fosse, analogamente falando, gente, a bainha ali da colcha. Se aquela bainha está bem feita, a colcha não vai descosturar, né? Se aquela bainha foi feita mais ou menos, ou eu coloquei uma linha ali meio vagabunda e o negócio está soltando, aquele pano, né, o tecido, começa a soltar fio, né? E eu posso perder aquela roupa, né? Eu posso perder aquela colcha. Então, o efeito de borda, a gente poderia entender o efeito de borda como isso, tá? Se eu usei uma linha ruim ali, aquilo vai desfiar, né? Se eu não fiz a bainha, vai desfiar, e aquele desfiamento pode chegar até o meio do tecido. Então, o efeito de borda é tudo que acontece na borda do fragmento que pode alterar a qualidade do fragmento, o tamanho e a forma dele, e outras coisas que estão ligadas aí. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, que eu mostro esse slide, falo que esse rabinho aqui, ele pode se tornar parte da matriz, o efeito de borda agiu aqui tanto que eu perdi a biodiversidade que eu tinha aqui. E isso aqui se tornou igual à matriz que ele está inserido, tá? E a idade do fragmento é outra coisa importante, né? Porque a idade do fragmento é outra coisa muito importante quando a gente fala de borda, tá? E de fragmento, porque quanto mais velho esse fragmento, mais nichos ele tem, e provavelmente mais nichos e mais biodiversidade ele tem, então ele está mais preparado a enfrentar as intempéries que vêm de fora, que vêm da matriz, tá? E fragmentos mais novos costumam ter menos resistência, tá?
Eu sempre dou o exemplo, e eu nunca tiro a bendita da foto, que eu sempre me lembro na aula, e nunca tiro a bendita da foto quando eu falo disso, que são 2 fragmentos pequenos que eu tenho ali na beira da Dutra, na barra 3 ali, na frente ali do grau embaixador, que são fragmentos bem antigos, que eu tenho uma vegetação ali bem característica da beira do Paraíba, que não, né, não passa mais ali por causa de várias mudanças da paisagem, naturais e artificiais. E aqueles fragmentos, todos os anos, eles pegam fogo, né? Eu vou até procurar isso no Google e tirar uns prints para mostrar na aula que vem para vocês. E aquele fragmento, ele é muito antigo. Só que ele está numa matriz em volta de um campo, né? E todo ano ele sofre com incêndios. Esse ano eu não tenho ido muito para lá, eu ainda não vi se lá pegou fogo, tá? E todos os anos aquele fragmento ele vai perdendo um pouco da borda, né? O efeito da borda vai entrando para dentro dele, desfiando aquele tecido, né? Desfiando aquele fragmento. E é uma coisa muito impactante, né? Quando a gente pensa, talvez a gente não enxergue isso, mas aquele fragmento ali, ele pode ser morada de várias aves migratórias que rodam aqui a região, né? E quando aquele fragmento simplesmente não existia mais, porque ele já foi tão incendiado, na verdade tem uma água ali também, a gente acha que tem um afloramento de água ali naquele fragmento, porque ele sempre está verdinho, né? Eu posso ter uma perda ali, né? Eu vou ter uma perda da diversidade, daquele local que aquelas espécies costumavam, né, parar, comer, descansar um pouco, né? Então, a fragmentação, ela não só atinge a conservação da biodiversidade local, mas também da biodiversidade que usa aquele fragmento em algum momento, tá? Então, a gente pode entender justamente isso. A fragmentação dentro da biologia, dentro da ecologia, é uma alteração de hábitats, tá? É uma alteração do habitat, é uma alteração da paisagem, tá? E a fragmentação natural, né? A gente falou muito de fragmentação, e a gente pensa assim, professora, mas a fragmentação é só antrópica, né? Não, eu também tenho fragmentação natural, né? E essa fragmentação natural, é lógico que ela ocorre de uma forma muito mais lenta do que uma fragmentação artificial, né? Do que eu ir lá pegar um trator e abrir um monte de estrada e deixar um monte de mancha num lugar, tá? A fragmentação natural, ela pode acontecer aí desses 5 modos, né? Por flutuações climáticas, aonde eu posso ter expansão ou retração da vegetação, né? Que foi o que aconteceu, né, ao longo aí do desenvolvimento do planeta Terra, né? Lembrando lá dos vídeos do Discovery Channel da vida, né? Então, gelou, descongelou, congelou de novo, descongelou de novo. Então, isso expandiu, né? Fragmentou aí o planeta como a gente conhece, né? Então, quando a gente viu lá no primeiro bimestre, eu acho, foi no primeiro bimestre, a questão dos vários biomas e ecossistemas. Como é que aquilo surgiu, né? Uma das principais causas foi essa, a questão da flutuação climática ao longo do desenvolvimento da Terra. Então, desde lá da formação da Pangeia até a formação dos continentes como a gente conhece hoje. A heterogeneidade de solos também causa fragmentação natural, porque as plantas, né, vão aí buscar solos que elas se adaptam a viver. Então, a heterogeneidade de solos também causa fragmentação natural, que é um caso muito interessante dessas matas calcárias que eu tenho em alguns lugares, né, que é vegetação que nasce em cima de calcário, em cima de rocha calcária, tá? Então, eu vou mostrar uma foto daqui a pouco, que é muito interessante, e que é uma fragmentação natural, aquela mata surgiu naturalmente, tá? Justamente porque eu tenho solos diferentes ali, então eu posso ter uma mesma paisagem, lugares diferentes, vegetações diferentes, justamente por causa dessa heterogeneidade de solo, tá? Topografia, quando a gente pensa na questão dos brejos de altitude, né, como a gente tem aqui no Itatiaia. Por que lá em cima tem brejo e na parte de baixo do parque não tem brejo? Fragmentação natural, né? Então, a formação do campo de altitude, dos brejos, da floresta atlântica, da floresta ambrófila densa, da floresta ambrófila mista, da floresta altomontana, da floresta submontana, é por topografia, né? A gente não teve a oportunidade de fazer isso, queria ter feito esse ano, mas eu acho que, né, esse ano a gente desiste, ano que vem
o terceiro ano eu vou tentar levar quando eles forem quarto, né? Se a pandemia deixar. Mas o quarto ano desse ano está convidado aí ano que vem, se eles quiserem, que a gente subir, né, a serra aqui para a gente ir para a parte alta do parque, que a gente vê essa mudança da vegetação de acordo com as cotas altitudinais, né? Então, é uma fragmentação natural no fundo que a gente tem, de ter uma floresta submontana, uma floresta montana, uma floresta altimontana e um campo de altitude, tá? Sedimentação hidrodinâmica em rios e mares, né? Então, quando a gente tem a formação de bancos de areia, de dunas, eu tenho uma fragmentação natural, né? As dunas, por exemplo, é uma coisa totalmente uma fragmentação natural. Esse ano, né, essa época, por exemplo, uma década a duna pode estar num lugar e o vento, ao longo do tempo, vai levá-la para o outro e aqui formou uma floresta e lá está com areia agora, né? E antes lá era uma floresta, agora está cheia de areia. Isso é uma fragmentação natural. E processos hidrológicos também, como a questão de áreas que ficam temporariamente ou permanentemente alagadas, que é o caso de matas alagadas, né, que a gente viu lá quando a gente estudou biomas e ecossistemas no primeiro bimestre, né, a questão da Campinarana, dos rios de várzea, da Amazônia, e também a questão do Pantanal, né. Alguém vai fazer a seguinte pergunta para mim, né, eu mesmo estou fazendo as perguntas hoje. Professora, né? A duna também não pode ser uma fragmentação artificial quando o pessoal vai lá e tira a vegetação da beira da praia, né? Constrói uma casa em cima e acaba alterando a questão do vento, né? A questão da onde que o rio passa, da maré subir, da maré descer. Sim, gente. Essas 5 coisas que a gente acabou de discutir aqui de fragmentação natural, elas podem ser alteradas e elas estão sendo alteradas por ações antrópicas, tá? Quando eu penso, por exemplo, em topografia, tá? E vou fazer uma terraplanagem num lugar que tinha uma cota lá de 1.000 metros e eu tiro não sei quanto de terra e aquele morro que tinha 1.000 metros começa a ter 800, eu alterei a topografia dele. Então, eu altero tudo que está em volta ali do meu ambiente, tá? Então, a fragmentação natural, ela é natural quando ela ocorre de uma forma da natureza, mas ela pode ser alterada, como o caso lá do exemplo da duna, que alguém foi lá e construiu uma casa, ou que alguém foi lá e arrancou a vegetação, que segurava a areia lá na beira da praia. Eu estou fazendo uma fragmentação artificial, eu estou acelerando esse processo de fragmentação, né? Eu não, quem está fazendo isso, né? O ser humaninho que está fazendo isso. A malta calcária é essa coisa fabulosa, né? Hoje eu estou um pouco criativa com as minhas palavras. Essa coisa fabulosa, né? Que são essas gigantescas árvores, como é o caso lá da barriguda, que nasce, gente, né? Nesse lugar cheio de pedra, tá? Essa mata calcária, a gente tem aqui no Brasil, essa foto é do Brasil, tá, gente? E a gente tem isso bem na região, lá, numa região do Rio São Francisco, que é uma transição de Caatinga com Mata Atlântica, tá? Que é na região lá de Bom Jesus da Lapa, tá? Que é belíssimo. Você tem rocha granítica, essas matas calcárias, às vezes ela está em cima de rocha de origem granítica, tá? Essas rochas não quebram com facilidade, são as rochas igual a gente tem aqui no Itatiaia. E a gente tem esse tamanho de árvore, uma árvore de 20 metros, enorme, aí em cima dessas pedras, e entre essas pedras que acabam formando verdadeiras ilhas. A mata calcária é uma das coisas mais lindas de se ver, tá? Ela é uma mistura de mata atlântica com caatinga, então a gente observa aqui uns cactos, essas enormes árvores, essas raízes lindas, né? É uma coisa fabulosa. E é incrível, assim. E é um ambiente que, se você olhar e não conhecer, você vai falar assim, isso foi fragmentado. Alguém foi lá e cortou o resto das coisas e deixou aí. Não, isso é naturalmente desse jeito, gente. E o que marca essas manchas, né, marca esses fragmentos, são esses grandes blocos de rocha, tá? Em alguns lugares, como lá em Bom Jesus da Lapa, é de origem granítica, tá?
E é chamado de mata calcária justamente por causa disso, porque eu tenho essa questão dessas rochas, né, de formação calcária ou granítica, e essa supervegetação em cima, e a vegetação nasce nessas ilhas ou sobre essas pedras, sobre essas rochas, né? Como diria o professor de geologia, a pedra que a gente joga no cachorro. Então, nasce sobre essas rochas, tá? Uma coisa que é importante, eu vou fechar a fragmentação natural hoje, tá, gente? Uma coisa que é importante quando a gente fala de entender fragmentação natural é que ela deve ser diferenciada dos fragmentos antrópicos, né? Então, você tem muita discussão sobre restauração de fragmentos e não se leva muito em conta que, às vezes, alguns fragmentos que a gente conhece hoje são fragmentos naturais. Eles surgiram naturalmente como aquela mata calcária. Esses fragmentos naturais, eles precisam ser protegidos e eles são considerados, precisam ser considerados como áreas prioritárias de conservação. Porque, na maioria das vezes, esses fragmentos de origem natural abrigam espécies endêmicas, ou espécies raras, ou espécies diferenciadas, tá? Então, são lugares onde eu tenho uma biodiversidade muito diferente, né? A biodiversidade só ocorre ali, né? Aquela riqueza de espécies só existe ali, tá? Para se pensar em conservação de fragmentação natural, é preciso avaliar a matriz, né? Como é o caso, por exemplo, do Parque Nacional, né, onde eu tenho campo de altitude e brejo, tem floresta em volta, né? Se tem algumas teorias para o Itatiaia que a formação dos campos de altitude dos brejos foram manejo humano, tá? Mas ainda não se conseguiu provar isso totalmente, tá? Mas se a gente avaliar o tipo de matriz que eu tenho ali em volta, que é uma matriz de floresta, a altitude, o solo, eu vou ver que aquele fragmento que a gente denomina de campos de altitude, lá na parte alta do parque, e brejos, é uma fragmentação natural, tá? Eles não devem ser conectados, né? Não devem existir corredores desses fragmentos naturais, porque um dos impactos é a questão da doença, né? Aquele fragmento está lá isolado há centenas de anos, há milênios, né? Há milhares de anos, e simplesmente eu tive a brilhante ideia de fazer um corredor. Eu posso trazer doença para aquele lugar, porque aqueles animais e aquelas plantas, eles estão ali convivendo um com o outro e acostumados. Quando eu ligo alguma coisa ali, sabe aquela história de ligar? É igual ligar o cano de esgoto no rio. O rio tá lá de boa, passando limpinho. Aí eu mudei para lá e resolvi que eu não vou fazer uma fossa. Que eu vou ligar um cano no esgoto, um cano de esgoto no rio. Eu conectei a minha casa ao rio, acabou com o negócio, né? Poluiu o rio. E para manutenção e entendimento de fragmentação natural, eu preciso de mais estudos, né? Não consigo só chegar ali e falar, não, esse fragmento precisa ser conectado, não, esse fragmento é antrópico. Não dá. Eu preciso de estudos. Eu preciso comprovar que realmente aquele fragmento é natural ou artificial, tá? E por isso a gente precisa dos nossos conhecimentos de zoologia, de botânica, de ecologia, de biologia da conservação e de todas as outras disciplinas que a gente tem estudado e cursado no nosso curso. Sim? Então, meninos e meninas, são 10 para as 10. Sim? São 10 para as 10. Semana que vem a gente continua discutindo sobre paisagem, até porque todo mundo me abandonou e foi embora, só tem 9 pessoas, estou muito triste hoje com essa aula, todo mundo me abandonou. Ninguém gosta mais de mim, é isso. Não, professora, a internet de todo mundo deve ter caído, não pensa assim, Sim. não. A gente... É porque eu gosto de fazer um drama, né, Marcela? Eu tô meio dramática nessa quarentena. Desculpa, gente, eu tô meio dramática. Mas é só de brincadeira. É só para contrariar, né, gente? Porque 10 para as 10 da noite, quarta-feira, eu tenho que fazer umas palhaçadas. Então, é o seguinte. Semana que vem a gente continua discutindo fragmentação, tá? Vamos discutir fragmentação antrópica e sucessão. 10 com a minha mãe, que assiste toda a sua aula junto comigo. Que coisa, hein, Laura? Vamos lá. Sua mãe deve ficar rindo dessa loucura dessa professora que não para de falar um só segundo e fica fazendo palhaçada ainda por cima para a gente rir. Então, meninos e meninas, tá? Então a gente fecha isso hoje sobre fragmentação, tá? E semana que vem a gente continua falando mais sobre a questão da fragmentação, tá? Dúvidas em relação aos seminários e aos testes, me escrevam, por favor. Laura, se você quiser levar sua mãe no dia da prática, sábado, pode levar, tá? Eu deixo.
Tá, Laurinha? Leva ela lá Não, põe ela para apresentar no seu lugar. Não pode, tá? Mas você pode levar ela dia 22. Tá bom? Então é isso, meninos e meninas. Boa noite, tá? Também, e com a aula até muito tarde também, fica, né? Quando a gente já tá sentado aqui, já tem bastante tempo, né? Então, semana que vem a gente continua discutindo, tá? Eu vou mandar os slides até para semana que vem vocês terem aí para acompanhar, tá? E eu ponho a aula lá no YouTube quando ela baixar no meu computador, beleza? Então, beijos, abraços, sintam-se abraçados e beijados. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Professora, Fala, Dani. os seus seminários vão ser junto com o Rocha e a Célia? Foi isso que eu entendi? Vocês três Na vão verdade, trabalhar em os mesmos trabalhos? Não, Dani. Não, eu tinha tentado isso, mas eu não consegui, tá? A Célia achou melhor que não, que ia ficar muito confuso, e o Alexandre resolveu que ele ia fazer outra coisa, tá? Então eu não consegui essa proeza. A gente vai ter seminários separados, tá? Eu acho que no máximo a Célia deve usar alguns textos iguais com vocês, mas na discussão dela de natureza e sociedade. Tudo bem? Tudo bem, A coisa professora. que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo junto com a Célia é o Google Forms da palestra de semana passada. Tá, Dene? Tá. O Google Forms vale para mim e para ela. Ah, tá. É porque foi meio confuso que ela tinha mandado um e-mail falando que ia trabalhar junto com alguns professores, aí eu fiquei sem entender se os artigos seriam todos ou se depois decidiram separar. Eu acho que ela deve passar alguns dos artigos, tá? Ela não deve passar os 10 artigos para vocês, tá, Dene? Mas ela deve passar alguns dos 10 artigos que eu separei para vocês. Ah, então tá bom, professora. Tá Obrigada. bom? Do Rocha que não vai rolar mesmo. Eu não sei se ela vai pegar, tipo, meio meu, meio do Rocha. Mas eu não consigo pegar o do Rocha, nem o Rocha consegue pegar o meu. Ah, então tá. Tá bom? Tá Mais bom. alguma Obrigada, dúvida? Mais alguma professora. pergunta? Não? Eu vou passar, tá, Dene e Marcela? As coisas da atividade do dia 22 para todo mundo. Tá bom? Eu passo direitinho qualquer coisa amanhã no WhatsApp. Tá Professora, combinado? Fala, a Marcela. a gente já começou a rodar uma lista de presença para atividade. A senhora quer até quando? Para ter uma noção para a questão do lanche, coisa e tal. Eu acho que eu preciso até quarta que vem, Marcela. Até quarta que vem? Tá, tá Porque eu bom. preciso comprar as coisas para fazer, né? E eu devo fazer na quinta e na sexta, para estar tudo pronto sábado para levar. Show. Tá bom. A gente Tá bom? Aí beleza. até quarta-feira, porque aí quinta, hora que eu saio do horto, eu faço as compras e chego em casa, eu começo a adiantar umas coisas. Show. Tá bom? Não. Aí, meninos, eu pensei nisso, em fazer uma canjica, que eu acho que vai ser gostoso, que todo mundo gosta, né? E um cachorro-quente sem carne. Tá bom? E a gente conversa até lá. Um beijo para todo mundo, um abraço, sintam-se beijados e abraçados e até semana que vem. Beijinhos. Beijo, professora. Boa noite. Beijo, tchau.